Está começando mais um Bro to You, nosso culto jovem. Espera aí um pouquinho. Bem melhor agora. Bem, você pode estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui no meio da igreja central. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Loyola e eu trabalho aqui na igreja. Eu edito os cultos, edito também o nosso culto jovem. Quer ver um exemplo? O meu nome vai aparecer agora bem aqui no cantinho. Viu só? Bem, gente, estar todos os dias aqui na igreja tem sido um pouquinho difícil. Ver a igreja assim vazia, no silêncio, dá uma saudade. Congregar junto que você não faz ideia. Ou você faz, né? Você também está com essa saudade, não é verdade? Bem, mas por outro lado, ainda bem que existe a internet, a tecnologia, onde a gente pode ter esse culto diferenciado, cada um na sua casa. E nessa tarde eu gostaria de te fazer 2 convites. O primeiro convite, eu gostaria de repetir as palavras que a Stephanie falou no sábado passado. Se durante o nosso culto, ou se nesse momento, tem algum nome vindo à sua mente, de algum amigo, alguma amiga, algum parente, marque essa pessoa aqui nos comentários ou envie esse vídeo para ela através do link. Quem sabe o Espírito Santo está falando com você neste momento. E o segundo convite que eu tenho para te fazer é para você seguir o nosso Instagram, que é o @seliga.bro, que vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui. Sou eu que vou editar mesmo, tanto faz. Bem, chega de conversa. E agora eu quero te convidar a louvar a Deus conosco, junto com o pastor Jairo, com o Ali, com o Gil e com o William. Vamos lá? Isso aí. Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continua. E se eu andar? E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Que onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continua. Com quem? Com Ele, com Ele. Amém. Melhor que se tivesse ensaiado. Caraca, melhor, verdade. Muito bom. Verei Jesus? Verei, um trechinho. Um pedacinho do Verei Jesus. Essa é boa também, hein? Faz uns comentários aí só pra... Vamos lá. Vamos socorrer o Ali aqui, ó. Muito bom. Gente, Willer, obrigado pela sua presença aqui. Dá todo um tempero à música, né? Você sabe que cada instrumento cumpre um papel dentro de uma canção. Nós temos instrumentos melódicos, temos harmônicos e temos rítmicos, ó. Saiu até um conceito de música Caraca. aqui. Então, cada instrumento tem o seu papel, né? E quando a gente tem desses instrumentos, a soma, então a gente tem essa música completa, né? Essa música que nos arrebata, essa música que nos leva para perto de Jesus. Beleza? Verei Jesus. Vamos nessa? É legal só um comentário que quando a gente ia fazer há um mês atrás, né? Sim. Que a gente tentou fazer essa live,
Eu comentei com o Jairo, pô, seria legal, né, chamar o Willer, não sei o que. Ele falou pra mim, tô percebendo que falta uma metade aí pra você. Hoje fechou. Hoje Hoje fechou. E ainda temos o reforço da Gil com a gente aí. Show. Como é que ela começa? É assim? Almejo de... Só que você tem que dar primeiro. Almejo de... Isso. Vamos lá. 1, 2, 3. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão. Vai ser lindo. E para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. Amém? Bom demais, bom demais. Oi pessoal, feliz sábado, sejam bem-vindos a mais um Bro to You. Eu sou Maria Fernanda, para quem não me conhece, e eu fui convidada hoje para meditar um pouquinho com vocês sobre um texto da Bíblia que eu achei interessante. Então eu queria pedir que vocês acompanhassem comigo o texto que está em Efésios 3, nos versículos 17 ao 20, que diz assim: Peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Que maravilha é pensar que o nosso Deus, através de nós, Ele pode alcançar coisas que a gente não consegue nem imaginar. E eu te convido hoje a convidar esse Deus maravilhoso para Ele fazer parte da sua vida, do seu dia a dia, para Ele conhecer os seus pensamentos e para que você possa conhecer Ele também, o caráter dEle, e que a natureza dEle, como diz o texto, possa transbordar no seu ser, que ela possa te completar e que ela possa ser transparente para todos que estiverem à sua volta, que você possa levar do amor de Deus, que ele esteja enraizado em você e que você possa transmitir esse amor tão perfeito, mesmo sem precisar falar uma só palavra, através dos seus atos, através dos seus pensamentos, através de você. E agora eu te convido a ter um momento íntimo de oração com Deus e depois eu vou fazer uma oração para finalizar esse momento.
Querido Deus, estamos aqui hoje na Tua presença, diante de Ti, colocando todos os nossos anseios, todas as nossas angústias, tudo aquilo que aflige o nosso coração, estamos colocando perante Ti, para que o Senhor nos dê paz, para que o Senhor nos traga esperança, que a gente tenha fé e que a gente possa, como o texto disse, que a gente possa ter raízes no Teu amor, que a gente possa levar e transbordar e ser um pouco do que o Senhor é, que a gente possa Te conhecer, que a gente possa conhecer todas as Suas características e que elas possam se manifestar na nossa vida, no nosso dia a dia, em qualquer lugar que a gente for. Que o Senhor seja presente, que o Senhor nos guarde, nos livre. É isso que nós te pedimos e agradecemos, não que haja em nós algum mérito, mas pelo nome de Jesus. Amém. Olá pessoal do Bro to You e pessoal aí da Igreja Central de Curitiba. Uma alegria poder conversar com vocês neste momento, trazer aqui uma mensagem da Palavra de Deus. E eu também quero saudar você que está assistindo de qualquer outro lugar do mundo a este vídeo, a essa mensagem. Meu desejo é que de alguma forma, se o Espírito Santo trouxe você até aqui, que ele também te inspire através do estudo que nós faremos nesses próximos poucos minutos. Meu nome é Delmar Reis, eu sou pastor adventista e atualmente eu trabalho na Albânia, eu sou missionário aqui na Albânia. A Albânia é um país do continente europeu, é muito pequenininho, mas ele tem 3 milhões de habitantes, mas a igreja na Albânia é uma igreja ainda muito pequena. Nós somos aproximadamente 100, 120 adventistas regulares na Albânia, no país inteiro, e somos apenas 4 pastores. Então, comparado com regiões como o Brasil, aí mesmo no Paraná, são desafios bem diferentes. A maioria hoje da religião, a religião predominante aqui na Albânia é a religião muçulmana, tem aproximadamente 56%, seguida da religião ortodoxa, católica ortodoxa e católica romana. Mas a igreja cristã, protestante, os evangélicos, é uma parte muito pequena, insignificante, hoje ainda dentro do país. Eu estou falando aqui da minha casa e é uma alegria poder dessa forma mais informal compartilhar um pouquinho algumas coisas que eu tenho aprendido nessa minha caminhada, nessa minha jornada aqui. E eu queria falar um pouquinho sobre missão. Na verdade, eu queria falar os 5 mitos sobre missão que a gente muitas vezes acredita ou que as pessoas falam por aí. Então eu queria refletir com você pelo menos em 5 pontos aqui nesses próximos minutos. Mas eu queria começar lendo um texto que é bem conhecido da Bíblia e está no livro de Mateus, no capítulo 28 e a partir do verso 18. Normalmente quando alguém vai falar de missão, esse é o texto que eles usam. E, bom, vamos ler e depois eu quero colocar algumas reflexões com você. Então vamos lá, Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Diz assim, aqui são as palavras de Jesus. Jesus disse, toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Então, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles para guardarem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, com certeza você já leu esse texto. Esse texto não é novo para você, né? É um texto da Bíblia bem conhecido. Mas eu não sei você, mas às vezes quando alguém lia esse texto, eu senti uma pressão em cima de mim, uma pressão nos meus ombros. Porque o texto parece ser bem direto, certo? O texto parece não dar muita margem para alternativas. O texto diz, o cristão ele tem uma missão, e a missão é ide, pregar o evangelho, batizar e ensinar a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. E eu ficava com isso nos meus ombros, eu me sentia culpado. Sabe, às vezes aquelas perguntas, quantos estudos bíblicos você está dando? Quantas visitas missionárias você fez? E eu às vezes me sentia constrangido, falei, puxa, eu não estou dando estudo bíblico para ninguém, eu não sou um missionário, eu não sou um verdadeiro cristão, porque eu não estou fazendo isso, o que eu tenho que fazer? Você já se sentiu assim? Quando alguém fala de missão, você se sente motivado ou você se sente pressionado? Quando às vezes a igreja ou nós pastores falamos de missão, você sai inspirado ou você sai muitas vezes com medo do que isso pode significar?
Eu confesso para vocês que por muito tempo eu tinha mais medo dessas palavras do que eu era inspirado por elas. E eu digo isso, eu vou explicar por quê. Eu cresci num ambiente adventista. Eu sou filho de um pastor adventista e eu cresci dentro de uma bolha adventista. Eu estudei a minha vida inteira, do meu pré ao meu mestrado, em escolas adventistas. Basicamente, mesmo dentro da escola, quase todos os meus amigos eram adventistas. Eram os amigos da igreja. Eu saía da escola para atividades da igreja. E eu cresci principalmente também no ambiente de colégios internos, acho que a maioria de vocês conhecem, onde você participa o tempo todo de música, de atividades, mas na maioria das vezes com pessoas adventistas. E ainda tinha muitas vezes essa ideia de que, olha, você é bom não ter muitos amigos do mundo. Já viu essa expressão, pessoas falando assim, ó, amigos do mundo, não anda com eles, não senta com eles, fica com seus amigos da igreja. Então, por muitos anos, basicamente minha vida inteira, eu não convivia com pessoas que não eram da mesma fé que eu, que não acreditavam basicamente nas mesmas coisas que eu acreditava. Então, quando eu lia, sejam missionários, Ellen White tem uma frase que alguns pastores usam, né, dizendo que todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Eu pensava, mas eu vou falar para quem? Eu vou pregar para quem? Porque eu não tenho amigos não adventistas. E um ou outro que eu convivia que não era adventista, eu pensava, puxa, mas eu vou esperar a oportunidade. Mas aparentemente as oportunidades nunca vinham. E eu confesso que até quando às vezes a igreja mesmo organizava alguma atividade missionária e dizia, olha, convida o teu vizinho, convida não sei quem, eu me sentia constrangido. Eu me sentia assim, não conheço bem a pessoa, para já convidar, para vir na minha casa. Deixa eu ajeitar isso aqui, né? Se alguém tem toque ali, isso, aqui, olha, melhor, isso. Alguém para vir na minha casa, puxa, eu não sei, pode ser só a minha experiência ou talvez você também se identifique um pouco isso. A cobrança de ser um missionário, mas ao mesmo tempo sem saber como, para quem, de que forma, dando estudos bíblicos, até mesmo durante o seminário, quando às vezes nós fazíamos algumas atividades, às vezes eu não sabia exatamente como reagir ou como ser o missionário. E aí eu me lembro que depois que eu comecei a fazer teologia, eu tive algumas oportunidades de ser o que então eu entendia de ser um missionário. Eu fui, por exemplo, para Maringá, onde fiz ali um evangelismo, inclusive com o pastor Jairo, aí o nosso líder de jovens, ele foi comigo. Foi uma bênção, foi muito legal. E foi a primeira vez que eu, entre aspas, vivi essa experiência do missionário, de ir, de dar estudos bíblicos, de ver almas sendo batizadas. Fizemos um evangelismo muito legal ali na região de Paysandu. Depois, durante também o teológico, eu fui para a África. E aí, poxa, os missionários vão para a África. Então eu fui para Guiné-Bissau, uma região muito simples, muito pobre, mas também foi uma bênção. Depois eu fui para Cuba fazer um evangelismo em Cuba. E na minha cabeça, eu finalmente estava sendo agora um missionário. Porque eu estava pontualmente fazendo atividades missionárias. Mas eu acho que isso... Eu comecei a pensar que, na verdade, talvez não era bem isso. Ou talvez... Será que Jesus está se referindo apenas a isso? A você ter atitudes missionárias ou ir para atividades missionárias? E eu confesso que a minha ficha caiu. Eu comecei a mudar um pouquinho do que eu entendia por missão quando eu fui chamado para vir para o campo missionário. E aí eu percebi algumas coisas que me ajudaram muito. E eu queria compartilhar com você. Eu diria que é o primeiro mito, ok? Vamos lá, o primeiro mito de missão. Eu diria que é o seguinte: alguns pensam que missionário é uma categoria de superior de cristãos. Você já pensou assim? Poxa, como é que eu vou ser um missionário? Eu nem sou um cristão, eu nem sou tão exemplo assim. Puxa, eu sou tão normal, eu tenho tantos problemas, como é que eu vou ser um missionário? Já pensou desse jeito? Então deixa eu dizer pra você, a minha ficha caiu, que missionário não é uma pessoa superior, quando eu fui chamado para ser um missionário. E aí eu percebi que eu não era a melhor pessoa para isso. Eu não era a pessoa mais perfeita, nem mais capacitada. Eu não era a pessoa mais correta, mais santa. Mas por que fui chamado para isso?
E eu lutei muito tempo com isso, sabe? Porque você tem impressão... Eu já ouvi muitas histórias de missionários, né? De missão. Puxa, aqueles que veem anjos, falam com Deus. E eu pensava, mas isso não aconteceu comigo. Será que eu sou digno de ser um missionário? Será que Deus está me chamando, eu, Delmar Reis, para essa missão? E eu me lembro que eu encontrei um texto no livro Atos dos Apóstolos, que eu queria compartilhar com você agora. Está na página 330. Eu vou olhar aqui para ler, mas presta atenção. Olha que interessante. Isso me fez muito bem. Eu espero que te ajude também nesse primeira... Nós estamos construindo alguma ideia, desconstruindo alguns mitos, certo? Então vamos lá. Olha aqui. Deus poderia ter proclamado suas verdades por meio de anjos sem pecado. Mas esse não é seu plano. Ele escolheu seres humanos, homens cheios de fraquezas, como instrumentos na execução de seus desígnios. E por intermédio dos homens, suas bênçãos devem ser transmitidas ao mundo. Uau! Quando eu li isso me foi tão... me fez tão bem. Entender que sim, Deus podia ter escolhido uma raça muito superior de seres criados, os anjos, para fazer esse trabalho. Mas por alguma razão que Deus sabe, Ele nos escolheu. Ele escolheu seres humanos. Ele escolheu você. É você, aí, onde você está, com as suas habilidades, mesmo diante das suas fraquezas, conhecendo as suas fraquezas. Deus escolheu você. Não é tremendo isso? Então, a primeira coisa que você precisa tirar da sua cabeça para mudar essa ideia do mito é entender que Deus escolheu a gente como a gente é. E não foi porque você é santo, mas Deus chamou você para um processo que nos leva a uma santificação. É um processo de vida, é uma jornada, a jornada de sermos missionários. Bom, então, se Deus escolheu a cada um de nós, ainda fica um pouco da pressão, então. E o que eu vou fazer? Mas, pastor, eu não sei do estudo bíblico, o que eu posso fazer? Bom, vamos lá para o segundo mito. O segundo mito, as pessoas pensam o seguinte, bom, então para ser um missionário, você precisa ter muitos estudos. Você tem que estar, tudo bem, você não pode estar no outro nível de santidade, mas você tem que ter um conhecimento muito profundo. Aí tem que estudar teologia, aí você tem que fazer um mestrado, um doutorado, aí você tem que saber o hebraico, o grego, você tem que estudar muito a Bíblia, você tem que estar num nível de compreensão das escrituras muito profundo para poder então ser um missionário. Gente, não me entendam mal. Eu acho que quanto mais a gente estuda a Bíblia, melhor. Quanto mais a gente pode conhecer a forma de interpretar a Bíblia, melhor. Mas é só a gente olhar para os próprios discípulos. Deus não chamou os doutores da palavra. Deus não chamou necessariamente aqueles que tinham o conhecimento mais nobre, as faculdades mais... eram graduados nas melhores faculdades. Não. Deus chamou seres humanos comuns, normais, da forma que eles eram, com aquilo que eles tinham. Eu não estou aqui fazendo uma apologia a que você não precisa estudar. Mas o que eu estou dizendo aqui é que para ser um missionário, para ser um verdadeiro cristão, não são os estudos que determinam se você é ou não. Mas é a sua jornada, é o seu desejo de obedecer a Deus. É o teu coração aberto para poder ouvir a voz de Deus. É isso que faz, talvez, a grande diferença. Você não precisa ser santo para ser um missionário. E você não precisa ter uma graduação em teologia para ser um missionário. Ok? Agora vamos para o terceiro mito. Aí o terceiro mito eu diria que é o oposto a isso. Então tá bom. Então missionário não precisa fazer nada. Então não precisa se preparar, não precisa ter nenhuma preparação. É só... Então, aí é o outro mito. Você também não pode levar as coisas sem tanta seriedade. Porque Jesus nos deu isso como uma missão. Exatamente, Ele nos escolheu para cumprir uma missão. E você também não pode simplesmente ignorar e falar assim, bom, então, se eu não preciso me preparar, se eu não preciso ser uma pessoa santa, então qualquer coisa que acontecer faz parte da missão. Não. Você sim precisa buscar uma jornada de relacionamento com Deus. Mas mais do que isso, você precisa entender o processo que Deus quer fazer, que Deus quer trabalhar na sua vida. Isso é muito importante.
E aí, nessa ideia, eu quero ir para o quarto mito. Então vamos lá. O primeiro, os missionários são cristãos acima da média. Não. Então, missionários são os maiores conhecedores de teologia, da Bíblia. Não. Terceiro mito, então missionários não precisam fazer nada. Não, também não é assim. Vamos para o quarto mito? E aí a gente vai tentar depois juntar tudo. Vamos lá, o quarto mito, eu diria para você o seguinte. Algumas pessoas então transformam missão em eventos. E veja o que eu quero dizer com isso. Às vezes a gente pensa assim, bom, eu não faço nada, vai ter um grande evento de missão, eu vou participar, cumprir minha missão. Pronto, fui lá e num dia eu entreguei 100 livros. Fiz minha missão. Cuidado. Às vezes você pensa assim, puxa, olha, entreguei 50 folhetos, sei lá. Entreguei 1000 convites. Pronto. Fiz minha missão. A gente transforma a missão em evento. É o sábado da missão. É o dia da missão. É o momento da missão. É a viagem da missão. Né? Algumas pessoas pensam, eu vou numa viagem missionária. Então, eu vou fazer uma missão e eu volto. E agora eu alivio minha consciência, porque eu já fiz a minha missão. Já pensou assim? Então, esse também é um perigo. Porque a gente transforma a missão num evento. Missão, a gente relaciona uma atitude, uma semana, um dia especial ou um lugar especial. Eu fui para a Albânia fazer missão. Pronto. Mas o foco da missão não é o evento em si. E eu não estou dizendo que o evento não é importante. Eventos não são importantes, fazem parte da nossa estrutura. Mas missão não pode ser baseado apenas por um evento, não pode ser baseado apenas numa viagem. Missão é um relacionamento. De que forma? Olha só. Lendo também o livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 14, olha o que Ellen White diz. E eu achei bem interessante isso daqui. Veja o que ela fala aqui, ó. Os discípulos não deveriam esperar que o povo fosse ter com eles. Deveriam eles ir ao encontro das pessoas, procurando pecadores, como o pastor busca as ovelhas desgarradas. E Cristo lhes apresentou o mundo como seu campo de trabalho. Deveriam ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nesse tempo que eu tenho trabalhado aqui mais, digamos assim, na frente, né, mais diretamente com missão, literalmente, eu tenho tentado definir o que é missão. E a minha definição foi baseada nesse texto que eu acabei de ler. Missão, ou ser um missionário, é aceitar o chamado de Jesus para ir ao encontro das pessoas. Pessoas pecadoras, necessitadas, que estejam longe de você ou perto de você. Sabe, gente, às vezes eu tenho pensado muito sobre isso. Quando a gente fala de missão, a gente fala de lugares, a gente fala de um evento. Mas missão é buscar pessoas. E eu sei que você pode falar assim, não, pastor, mas a gente faz o evento para as pessoas. Eu entendo. Não, pastor, mas a gente organiza um programa lindo na igreja para as pessoas. Então, mas olha o que Ellen White diz. Os discípulos não deveriam esperar que o povo fossem a eles. A mensagem, quando Jesus nos chamou, ele começou dizendo assim, ó, ide. É para sair. Sabe, as pessoas não estão vindo mais. Algumas pessoas vêm para a igreja, isso é muito bom. Algumas pessoas têm tanta necessidade que elas por si mesmas vêm à igreja. Mas a maioria das pessoas, elas não vêm à igreja. E eu digo isso principalmente na minha realidade, onde as pessoas não vêm mesmo aqui na Albânia. Mas Deus disse, olha gente, vão ao encontro de pessoas. E é onde, quando a gente vai buscar pessoas, a gente precisa ter uma atitude diferente. Sabe? E aí eu quero talvez chegar no nosso último mito aqui. Chegamos já no final da nossa mensagem. Então, recapitulando, primeiro mito, missionário, santidade. São pessoas mais santas. Mito. Isso não é verdade. Segundo mito, então são as pessoas que entendem mais de Bíblia, são os doutores da teologia. Mito. Eles também precisam ser missionários. Mas até uma pessoa que não sabe ler, ela também foi chamada para ser missionário. Terceiro mito. Bom, então ser missionário significa não fazer nada, não aprender nada, não estudar nada, não buscar crescer em nada. Mito. A gente precisa buscar sim uma jornada com Deus. Quarto mito.
Bom, então missionário é um evento, a missão é um evento. A gente participa de um programa, participa de um evento e cumprimos a nossa missão. Não, não é só isso. O evento é importante, o evento tem o seu papel, mas não é só isso. E o último mito que eu queria compartilhar com você agora. Bom, se não teve muitos batismos, a missão falhou. Se não aumentou o número de pessoas da igreja, em grande quantidade, a missão não valeu de nada. E eu acho que isso também não é verdade. Eu acho que é importante, sim, e faz parte da ordem de Deus, que a gente vá, que a gente batize as pessoas e que elas passem a ser discípulos. Mas isso é parte de um processo. Mas a missão não pode ser medida apenas pelo número de pessoas que são batizadas. Porque o nosso processo é um processo de se relacionar com as pessoas. E tem pessoas que às vezes, com poucos minutos, ela já tem um desejo grande de se entregar a Jesus. Mas tem outras pessoas que precisam de mais tempo. Às vezes lutam toda uma vida para poder se entregar de uma forma verdadeira a Jesus Cristo. Então, às vezes não é porque você ainda não batizou ninguém que você não tem sido um missionário, sabia? Eu vim trabalhar num país onde é difícil batizar. Aqui, às vezes, para você batizar uma pessoa, você leva um estudo bíblico de cerca de 3, 4 anos no processo para levar uma pessoa a sair de uma secularidade completa para um desejo de seguir a Jesus. Então não é fácil. Mas, veja, é importante você lembrar que é no dia a dia com as pessoas que você pode ser a elas um verdadeiro missionário. O que eu quero dizer com isso? Para a gente poder terminar aqui, eu quero concluir com você. Tem gente que fala assim, pastor, não, quando eu for um Caleb participar, aí eu quero ter essa experiência missionária. Olha, quando eu for para um campo missionário, quando eu for numa viagem de missão, aí eu quero ter essa experiência missionária. E eu tenho pensado o seguinte, não, você quer ter essa experiência missionária? Então não busque um lugar para você servir. Peça a Deus quem são as pessoas que Ele quer, que Ele vai colocar na sua vida para você servir. Ser missão é tratar as pessoas como Jesus tratava. Ser missionário, fazer missão, é ser paciente com as pessoas. É entendê-las antes de julgá-las. Eu tenho aprendido isso aqui, sabe? Nesse meu tempo aqui no campo missionário. Você primeiro entender as pessoas antes de colocá-las dentro de um grupo de julgamento. Às vezes alguém entra na igreja vestida com uma roupa ou usando alguma coisa que você de repente considera inapropriado. E imediatamente você pega essa pessoa e coloca dentro, bom, é uma categoria dos seculares, é do mundo. Às vezes a pessoa está dizendo, ela está tentando passar uma mensagem e nós não estamos ouvindo. Às vezes uma pessoa é um pouco mais irritada, e você não tem paciência para lidar com essa pessoa. Mas às vezes você não está escutando, você não está ouvindo o que ela está tentando dizer. Talvez ela esteja passando por outros problemas que precise da sua ajuda, do seu abraço, do seu carinho, da sua atenção, das suas orações. Ser missionário é tratar as pessoas como Jesus tratava. Olhar para elas como pessoas, não como números, não como pecadores, até porque eu penso que a missão é tão bonita que Jesus disse, olha, eu vou escolher pecadores, que sou eu, para buscar outros pecadores, que são aqueles que estão ao meu redor, para que juntos eles possam caminhar para a cruz. Que coisa linda. Sabe, uma pessoa que está passando por dificuldades encontra outra e juntos eles caminham rumo à cruz. E só quando Jesus voltar, então, nós seremos verdadeiramente transformados. Sabem, eu queria que você tirasse o peso da missão. Eu queria que você tirasse o peso dessa coisa do, olha, o missionário, olha, você tem que ser assim, assado. Não, mas eu queria que você encontrasse a beleza de olhar as pessoas e servi-las. Fazer algo por alguém de verdade, genuíno, buscar no teu coração, construir estas experiências. Eu queria que você tivesse essa experiência com Deus. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Porque eu lembro das palavras de Jesus antes do dilúvio. Olha, ele olhou o coração do homem e só havia maldade. E acontece isso mesmo. E muitas vezes a gente é santos na igreja, mas a gente dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na comunidade que vivemos, na escola, não somos um exemplo de nada, não somos transformados de verdade. Ser missionário é ser transformado
como Jesus e viver uma vida tratando as pessoas como Jesus tratava, com amor, com respeito, com aceitação, entendendo que cada pessoa tem seu tempo, seu momento, orando por elas. O foco não está no lugar, o foco não está nem na forma. Existem formas diferentes, porque as pessoas são diferentes. O foco da missão está nas pessoas. Amá-las, fazer algo por elas, que talvez ninguém faria, só Jesus. Quantas histórias na Bíblia Jesus fez coisa por pessoas que ninguém faria por elas, mas Jesus fez. Eu quero terminar contando para você, talvez, a história de um dos meus primeiros batismos aqui na Albânia. E foi uma senhora muito querida, o filho dela era adventista, mas ela nunca vinha à igreja. Um dia ela começou a vir à igreja. E eu me lembro que eu procurei sempre tratá-la com muita distinção, com muito carinho, muito respeito. Mas eu admirava muito ela, sua postura, o seu filho. Eu sempre os admirei muito. E eu me lembro que um dia eu cheguei a ela e falei palavras simples. Nada demais. Eu apenas elogiei a forma que ela realmente havia educado o seu filho e a maneira como ela agia. Eu achei aquilo tão positivo. E eu falei aquilo do fundo do meu coração, com tanta sinceridade. E eu lembro que aquela mulher começou a chorar. E ela disse, pastor, ninguém nunca me disse palavras desta forma. Sobre a minha família, sobre os meus filhos. Eu lhe agradeço. E daquele dia em diante, ela se sentiu tão aceita e tão abraçada pela igreja de uma forma geral, que alguns meses depois, ela estava ali fazendo parte de um momento tão importante na minha vida como pastor, e eu acredito que na vida dela, entregando a vida dela de uma forma completa a Cristo Jesus. Às vezes, ser missionário é tratar alguém como nenhuma outra pessoa a trataria, a não ser Jesus. E Ele nos chamou para tratar essas pessoas com este amor. Que Deus o abençoe. Aonde você estiver, tire a pressão de uma missão pesada e busque viver uma vida observando pessoas e dando a elas aquilo que elas precisam. Acima de tudo, o amor de Jesus. Quando só em pensamento eu contemplo o seu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo lindo entardecer, me pergunto assim, calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devorar
perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu E chegamos ao final de mais um culto jovem. Sabe, Ellen White nos diz no livro Serviço Cristão, no primeiro capítulo mesmo, que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, nós estamos fazendo parte também da missão de levar Jesus àquelas pessoas que ainda não sabem do seu amor. E hoje o pastor nos ensinou que eu e você podemos juntos ser missionários. Não fique triste, sábado que vem, aqui no YouTube e no Facebook, às 17 horas em ponto, estaremos juntos para mais um Grow to You. Deixo com vocês agora a música que está a semana inteira na minha cabeça. Os sinais são claros, a natureza está assim, de uma forma evidente, mostrando: Jesus precisa voltar. Tchau, tchau. Jesus precisa voltar.